Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe pra gente comentar aqui no canal o maravilhoso Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen. Eu estou lendo como se escreve o nome dela, então me perdoem se estiver completamente errado. E Uma Noite Markovitch é o livro de estreia, o romance de estreia dessa autora, pelo qual ela recebeu aí alguns prêmios. E nesse livro a gente vai conhecer a incrível história do Yakov Markovitch, um homem que tem a capacidade de não despertar a atenção de ninguém. E eu vou começar já lendo um trechinho aqui do primeiro capítulo, exatamente como ela escreve essa história, e ela já começa descrevendo o Yakov Markovitch pra gente. Ela fala o seguinte: Yakov Markovitch não era feio, que não se conclua disso que era bonito. Garotinhas não desatavam a chorar por causa de seu aspecto. Tampouco sorriam ao ver seu rosto. Ele era, seria possível dizer, um glorioso meio-termo, mais do que isso. Suas feições eram espantosamente destituídas de singularidade, a ponto de o olho não conseguir se demorar nelas, seguindo adiante para se fixar em outras coisas, uma árvore na esquina, um gato num canto qualquer. Para continuar a percorrer a aridez do rosto de Yakov Markovitch, era preciso despender enormes esforços, de modo que raramente as pessoas o faziam durante muito tempo. Isso também tinha suas vantagens. O comandante de seu pelotão logo as percebeu. Ele olhou para o rosto de Yakov Markovitch apenas durante o tempo necessário e desviou o olhar. Então disse: "Você vai contrabandear armas. Com esse rosto, ninguém vai perceber." E realmente, ninguém percebeu, e essa acabou sendo a função do Yakov Markovitch durante muito tempo. Contrabandear armas, porque afinal de contas, ninguém nunca reconhecia, ninguém nunca lembrava do rosto dele. Essa era uma atividade que o Yakov Markovitch fazia com muito sucesso, mas era basicamente isso, porque fora essa atividade, ele era um jovem israelense bem comum, na verdade muito comum mesmo, vivia sozinho, não tinha praticamente ninguém, além dos amigos, alimentava os pombos de vez em quando, e para satisfazer aí os seus desejos ele tinha a companhia de uma prostituta de vez em quando. Mas eu falei dos amigos, né? Um deles era muito especial, era o Zeev Feinberg, o melhor amigo do Yakov Markovitch. Só que o Zeev Feinberg, o amigo dele, era completamente o oposto. Ele era inconfundível, não tinha como passar desapercebido. Na verdade, onde ele chegava, ele chamava atenção. Porque ele era realmente o contrário mesmo. Enquanto o Yakov Markovitch era esse cara mirradinho, pequeno, que ninguém prestava muita atenção, onde o Zeev Feinberg chegava, ele chamava atenção, era bem o oposto, porque ele era um homem muito grande, muito forte, de uma voz muito forte e tinha o total estereótipo de másculo mesmo. E o rosto dele era muito marcante por uma característica em especial, pelo bigode. Ele adorava aquele bigode. Na verdade, o bigode era como se fosse um personagem à parte do Zeev Feinberg. É como se ele tivesse vida própria. E aí entra um toque muito especial nesse livro, que é o realismo fantástico, que é um gênero que eu adoro na literatura, é o meu gênero favorito. E às vezes o bigode do Zeev Feinberg, como eu falei, tinha quase vida própria, porque dependendo das reações ele se eriçava, tremia, ele realmente ganhava vida. E esse amigo era um verdadeiro mulherengo incurável, só que ele tinha uma mulher por quem ele era muito apaixonado, que era a mulher da vida dele, que é a Sônia. Uma mulher de muita personalidade, mas que exalava toda uma sensualidade, e ela exalava também com essa sensualidade um aroma muito suave e muito marcante de laranjas. E por causa de toda essa sem-vergonhice do Zeev Feinberg, ele acaba se metendo numa situação que acaba sendo de vida ou morte. E o Yakov Markovitch, como é muito amigo, ele se envolve junto nessa situação. Então, para que os dois conseguissem se livrar e com vida, eles acabam sendo enviados para uma missão muito diferente, muito peculiar, mas que acontecia com bastante frequência naquela época. Aqui vale uma observação sobre o período em que se passa esse livro. Aqui a gente está próximo ao estouro da Segunda Guerra Mundial e lá em Israel também estão acontecendo muitos conflitos, porque afinal de contas é em 1948 que Israel vai ser reconhecido como um país. Então aquela região toda está muito conflituosa naquele momento e é por isso que o Yakov Markovitch e o Zeev Feinberg fazem parte do exército. Então eles estão em constante conflito. Enquanto isso, na Europa, os judeus já estão percebendo essa iminência de perseguição e já
já começam a pensar em estratégias, em alternativas para fugir do nazismo. E aí o que está acontecendo nesse momento? Muitas mulheres judias estão morando na Europa e elas só iriam conseguir sair da Europa casadas. Então aconteciam muitas missões da seguinte forma: homens israelenses viajavam para a Europa, se casavam com essas mulheres num casamento de fantasia para poder tirá-las casadas da Europa de volta para Israel. E é nessa missão que vai entrar os nossos dois personagens aqui. E como casamentos arranjados, essa escolha dos cônjuges, entre muitas aspas, né, é completamente aleatória. Na verdade, eles têm simplesmente a função de ir até a Europa, se casar com qualquer mulher ali que está envolvida naquela missão também, se casar com ela e trazê-la de volta para Israel casada e ali combinar o seu divórcio, cada um para cada lado. Lembrando, o único objetivo é salvar aquelas mulheres da guerra e da perseguição. É para onde vão Yakov Markovitch e Zeev Feinberg. Os dois se casam lá, só que coincidentemente a mulher que é escolhida para Yakov Markovitch é justamente a mulher mais bonita de todas. E é a mulher mais bonita de todo mundo que o Yakov Markovitch já viu. Essa mulher se chama Bela e esse nome é realmente muito sugestivo porque ela é muito bonita e aqui o narrador vai contar pra gente todas as qualidades. Só que ela é uma mulher muito fechada, muito séria, não se relaciona muito calada, porque ela realmente também tem a sua história. E a Bela, claro, como acontece com todo mundo, ela também não vai prestar atenção nenhuma no Yakov Markovitch. E acontece uma coisa interessante aqui, porque, segundo a autora fala, esse livro é baseado em uma história real. Não só nessas missões de resgate de mulheres judias que acontecia antes da Segunda Guerra Mundial, mas também a história é inspirada em um homem que não tinha absolutamente nenhum atrativo e que aproveitou de uma única oportunidade que teve de dominar e assumir uma mulher. E por aí a gente já imagina o que aconteceu na volta dessa viagem para Israel. O Yakov Markovitch aproveitou a única chance na vida que ele sabia que teria. Chegando em casa, ele se negou a se divorciar da Bela. E a partir daí a gente vai acompanhando essa história triste e deprimente e angustiante de um homem que é completamente rejeitado, mais que rejeitado, ele é odiado por uma mulher que nem sequer consegue olhar para ele, e ele acaba realmente se apaixonando por ela e se nega completamente a dar o divórcio, não importa o que aconteça. Só que ele é tão pequeno, ele é tão baixo, a ponto de ele se satisfazer só com a presença dela na casa, só com uma peça de roupa ou uma camisola dela jogada assim em cima da cama. Mas o mais incrível ainda é que a gente em nenhum momento, pelo menos pra mim, tá? Em nenhum momento eu consegui sentir raiva ou ódio do Yakov Markovitch por isso. Isso não é mérito do personagem, não. Isso é mérito da narrativa. E aí eu vou ler um trecho aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Vale muito a pena, olha só. À medida que se aproximavam de Israel, Yakov Markovitch ia ficando mais inquieto. Durante as noites pensava em Bela, no que diria ele em sua volta. Ou se diria nada. Quantas palavras podia uma só mulher silenciar? Ficava deitado em seu catre, lembrando a indiferença com que o tratara quando voltara da guerra. Não, ele se corrigiu. Não se tratava de indiferença, pois era evidente o esforço que fazia para ignorá-lo, e tamanho esforço certamente não era sinal de indiferença, era sinal de ódio. Aquela ideia consolava um pouco Yakov Markovitch, pois ele sabia muito bem que o contrário absoluto do amor não era o ódio, e sim a apatia. Durante muitos anos as pessoas o tinham tratado com indiferença, e a indiferença ia subtraindo cada gota de sua existência. Mas o ódio de Bela não só não subtraíra nada de sua existência, como a fizera mais presente. Apesar do medo e da preocupação que o assomavam quando pensava em sua casa de pedra na colônia, preferia o ardor do ódio de Bela ao olhar frio e indiferente de todos os outros. Então, para ele, bastava que ela sentisse ódio por ele, porque isso significava que ela sentia alguma coisa. Do que ele realmente tinha medo era da apatia,
porque a apatia realmente iria simplesmente aniquilar com a existência dele. Enquanto a gente acompanha o desenrolar dessa história aqui, a gente vai acompanhando também todo o desenrolar desses personagens de apoio que tem em volta do Yakov e da Bella Markovitch, que são histórias tão interessantes quanto. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu já li. Uma das histórias mais bonitas, não só por ter o gênero de realismo fantástico, que é o que realmente me conquista, mas pela narrativa dela de contar uma história tão pesada, com esse pano de fundo tão pesado como é a guerra, mas conseguir trazer essa leveza e esse bom humor e também uma voz muito diferente para as mulheres aqui. E aqui ela não simplesmente levanta uma bandeira, não, o negócio é intrínseco, mas ele tá desenvolvido junto com a história, mas é muito forte e é muito diferente de tudo que eu já li. Esses são personagens cheios de vida e eles trazem pra gente um lado bem diferente, reações bem diferentes de conflitos que já estão tão batidos. E a gente consegue ver que o ser humano tem a capacidade ainda de rir, de achar graça, de brincar, de se estressar, de ficar deprimido, ou de amar, de representar a sua sensualidade, de sentir muitas coisas, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas como um conflito como eles estavam vivendo naquele momento. É um livro que tem o seu ponto central, um assunto central, mas ele é um livro que se abre em diversas camadas. E uma delas que é muito interessante é mostrar pra gente realmente esse lado de ser humano mesmo, esse cru, bem real, e como as pessoas reagem e como elas podem ser transformadas por causa de uma guerra. E como elas conseguem continuar vivendo dessa forma, porque afinal de contas a vida não para. Se elas estão vivas, elas precisam continuar tocando a sua existência apesar de tudo. E o grande diferencial realmente é a forma como tudo isso que eu disse é narrado, né, através do realismo fantástico. E aqui teve um toque todo especial da autora. Gente, assim, que eu fiquei impressionada com o talento dessa mulher. Eu já corri atrás assim pra ver o que ela escreveu, o que a gente tem mais dela traduzido aqui pra poder ler também, porque eu achei a escrita dela incrível, de uma inteligência, de um bom humor, de uma sensibilidade assim que, olha, são personagens tridimensionais, como eu falei pra vocês, e por causa desse toque do realismo fantástico, isso deixa tudo mais incrível, porque ela conseguiu escrever realmente uma fábula pro nosso século e, sabe, com coisas assim maravilhosas a gente acompanhar, como o bigode do Zev Feinberg, assim, que treme quando ele ri, ou como a Sônia, que tem toda a sua força de personalidade e a sua sensualidade, que onde ela chega ela exala o cheiro de laranjas. Na verdade, ela não precisa nem estar perto, se ela passou por aquele ambiente, ela vai deixar aquele rastro que conquista diversos personagens nesse livro, que acabam se apaixonando só por esse odor que ela exala. Eu podia ficar muito tempo aqui falando sobre esse livro, porque eu realmente gostei demais. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando que não gostaram, que não conseguiram concluir, assim. Eu podia dizer que, eu respeito, eu entendo, mas sinceramente eu não entendo. Porque, gente, foi realmente uma das melhores leituras que eu já fiz e eu achei incrível, e assim, eu tô me segurando pra não voltar e fazer uma releitura dele, porque tem muita coisa na minha fila ainda pra ler, mas foi demais, assim, eu recomendo muito esse livro pra quem gosta de história da Segunda Guerra Mundial, pra quem gosta de histórias de conflitos em Israel, na Europa, enfim, pra quem gosta do gênero também de realismo fantástico, é um prato cheio pra... Eu recomendo assim pra quem gosta de um livro bem escrito, porque é isso que ele realmente é. Então fica a minha recomendação pra vocês pra hoje, Uma Noite Markovitch. Leiam, depois me digam o que vocês acharam. Eu fico por aqui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!